Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um fechamento de mercado aqui no canal do TradeStars. Já se considere se inscrever, deixe seu like e ative as notificações para sempre ficar por dentro das principais informações relacionadas ao mercado financeiro. Vamos nessa, esse vídeo está sendo gravado no dia 10/10 às 17h54, aproximadamente ali 50 minutos após o fechamento do mercado americano à vista. Bom, estou aqui no site do moneynow.news.com.br/calendário econômico, onde você consegue acompanhar ali os dados econômicos semanalmente de forma atualizada. A gente começou então a semana, segunda-feira, dia 6 de outubro, o mercado um pouquinho mais tranquilo se tratando de dados econômicos. A gente começou a semana com feriado na China, né, dia nacional, a gente teve alguns dias, inclusive de feriado, teve feriado em Hong Kong também. E isso, inclusive, acabou implicando no fechamento ali do HK50 durante alguns dias. O mercado asiático ali ficou um pouquinho mais tranquilo na parte da noite para operar. Então, na segunda-feira ali, mercado europeu também bem tranquilo, calendário de segunda, e um dado que trouxe tanta volatilidade momentânea para o intraday, né? Mercado americano também, então, segunda-feira, mercado bem razoável. Na terça-feira, também, durante a madrugada ali, nenhum dado de tão relevante para o mercado europeu. Mercado americano abriu bem nisso, a gente teve abertura ali, as aberturas de mercado americano no começo da semana trouxeram sim volatilidades nos índices momentaneamente ali, mas foi algo mais pontual. Mas se tratando de dado econômico, realmente ficou bem tranquilinho. O que a gente teve ali na terça-feira foi a decisão de taxa de juros lá na Nova Zelândia, o que acabou trazendo ali uma movimentação para as moedas que movimentam nesse horário. Mais em específico para o dólar neozelandês e para o dólar australiano. A gente teve uma redução na taxa de juros da Nova Zelândia, né? Eles cortaram, inclusive, saiu até um pouco abaixo do que já era esperado do mercado, o que acabou enfraquecendo o NZD. E na paridade NZD-USD acabou performando em queda. Então, quem operou na terça-feira ali durante a noite provavelmente pegou boas oportunidades de venda tanto no dólar neozelandês quanto no dólar australiano também, que performa bem parecido ali as paridades. Então tivemos esse corte na taxa de juros lá na Nova Zelândia. Quarta-feira, dia 8, né? O mercado europeu ali também seguiu bem tranquilinho. A gente teve ali estoque de petróleo bruto, saiu acima, né, do que o mercado esperava, mas também mais pontual para o mercado Forex, índices acabou não trazendo tanta movimentação, né? Movimento mais tranquilo. Na quinta-feira, a gente teve ali o mercado europeu também abrindo bem tranquilo, sem grandes movimentações. A gente teve inflação aqui no Brasil, né, que saiu ali acima, né, a inflação mensal saiu acima da anterior, porém abaixo do que o mercado esperava, né? E a gente teve também o de 12 meses, né, acumulado ali, o anual, que saiu ali abaixo da expectativa, porém saiu um pouquinho acima da anterior, né? Então a gente teve um leve aumento ali na inflação em relação à anterior, né? A gente também teve ali um discurso do Powell, na verdade, muito se trata da questão ali do posicionamento do Fed em relação a corte de juros. Já foi apontado pelo Fed que teremos até 2 cortes na taxa de juros até o final desse ano de 2025. A próxima decisão de taxa de juros está programada para o final do mês, agora dia 29. Porém, a gente sabe que estamos passando por um shutdown lá nos Estados Unidos, que é uma paralisação do governo. Vários setores estão parados nesse exato momento, né? E até onde a gente vem acompanhando, não teve ainda um acordo, né? Então, enquanto essa situação continuar a pendurar aí para os próximos dias, isso vai afetar o mercado. Até porque o mercado vem esperando um corte na taxa de juros pelo Fed agora em outubro. E claro, o Fed já se posicionou e disse que eles sim têm a possibilidade de fazer até 2 cortes até o final do ano, porém eles iriam olhar para os dados com mais cautela. E a gente teve o payroll, que era para sair na última semana, sendo adiantado, né? Jogaram para a próxima semana, no caso hoje. Então, hoje, dia 10, também teria ali o relatório de emprego não agrícola e acabou por não sair, tá? Então, remanejaram novamente e jogaram para a próxima semana. Então, a próxima data que colocaram o relatório de emprego é para o dia 17. Eu vou até mostrar aqui no calendário para vocês. Na quinta-feira, a gente teve ali, ó. Jogar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Na quinta, o que mais que a gente teve? Então, a gente teve ali o discurso, né, do Powell. E também a gente não teve, na verdade, um dado econômico importante, que é o pedidos iniciais por seguro-desemprego. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, ele mede a variação do número de pessoas que deram entrada no seguro-desemprego. É um dado semanal. E acabaram removendo também do calendário, acabou não sendo divulgado.
devido ao shutdown lá nos Estados Unidos. Então a gente teve às 9h30 ali o discurso do Powell e não teve pedidos iniciais por seguro-desemprego. E também, querendo ou não, isso traz ali uma certa cautela, uma certa aversão ao risco para o mercado, né? O mercado, poxa, é um dado relevante, um dado de emprego que não está sendo divulgado. E sem os números ali, o mercado acaba tendo mais cautela, né? E na sexta-feira não foi diferente. Então, estava programado desde o começo da semana o payroll para ser divulgado às 9h30 do dia 10, hoje, né? E acabou por não sair. Realmente removeram, não foi divulgado e foi remanejado para a próxima data, né? No caso, a próxima sexta-feira. Então, se a gente olhar lá no calendário, o próximo payroll está programado para o dia 17 de outubro, tá? Então, a próxima sexta-feira que passa essa, ó, tá lá, ó, ganho médio por hora trabalhada. A gente tem lá também o relatório PER, né, não agrícola, e também taxa de desemprego, tá? Só que, devido à situação que a gente se encontra no mercado, é importante lembrar que no último shutdown, né, em meados de 2018, 2019, foram mais de 30 dias de paralisação. Então, enquanto a gente continuar, né, acompanhando, é importante a gente ficar acompanhando as notícias, qualquer atualização pode trazer uma movimentação para o mercado, porque enquanto continuar essa situação, né, ela se intensificar cada vez mais, tem possibilidades também a gente não ter o payroll na próxima semana. Então é algo que a gente vai acompanhando ao decorrer do mercado. É um dado importante, o mercado está esperando esses dados para poder até a gente pensar o que a gente pode fazer mais lá na frente, né? Então isso é muito importante. Então, se tratando de dados econômicos, essa semana foi um pouco mais tranquila. Se a gente olhar lá a movimentação do mercado, a gente começou a semana com o índice dólar performando em alta, tá? Então aqui eu estou no gráfico do índice dólar, o SDX. No domingo, o índice dólar abriu com gap de alta e a gente veio tendo dias de alta no dólar, né? Então o dólar veio se fortalecendo praticamente a semana inteira. Então quem operou de segunda até, vamos colocar quinta-feira, a favor de um dólar forte, acabou conseguindo ter bons resultados, né? Vendendo ali euro-dólar, libra-dólar, comprando dólar ien, né? Comprando ali franco suíço, comprando dólar canadense. Então o dólar veio se fortalecendo no começo da semana, né? O que ficou bem direcional ao mercado para as operações. A gente teve também o ouro rompendo a máxima ali de 4 mil dólares a onça, tá? Então sim, galera, hoje a gente acabou, essa semana a gente acabou presenciando o ouro fazendo esse marco, né, que era tão aguardado pelo mercado, rompeu ali a marca dos 4 mil dólares a onça. Inclusive saiu uma matéria no Money Now News falando sobre isso, depois vocês podem dar uma olhadinha, vocês vão encontrar o link aqui no canal, né, e tá ali, ó, o preço do ouro atingiu nesta quarta-feira nestes novos recordes históricos, superando a marca de 4 mil dólares, cerca de 21 mil reais por onça. O movimento reflete a busca dos investidores pela segurança diante de um cenário global repleto de incertezas políticas e econômicas. Né? Então, o ouro ele veio, sim, o preço do ouro subindo nesses últimos dias e rompeu ali a máxima de 4 mil dólares. Inclusive, se a gente olhar no gráfico do ouro, o ouro está trabalhando acima dos 4 mil. Olha só, ele teve uma máxima, se a gente falar de preço, o ouro chegou a ter uma máxima, um preço máximo a onça em 4.059 dólares. Né? Teve uma correção do mercado, mas o ouro está trabalhando acima dos 4 mil. Tá? E tivemos nessa sexta-feira também, né, saiu na imprensa, né, a questão do Trump, né? Trump ameaça aumento massivo de tarifas sobre China em meio a uma disputa sobre terras raras e cancela a reunião com Xi Jinping, né, que é o presidente atual da China. E um ponto muito importante a destacar também, ó. Vamos colocar aqui, ó. Os mercados despencaram, o S&P 500 caiu até 1,7%, em Nasdaq Composite caiu 2,6%. Né? Então saiu hoje na imprensa, né, essa notícia. Inclusive teve ali posicionamentos do Trump no Truth Social, né, na sua rede social, falando sobre o ocorrido e tudo mais. Né? E o que a gente pensa num cenário como esse, né? Bom, é um momento de possibilidades, né, de oportunidades, porém de aversão a risco. Querendo ou não, guerras comerciais acaba trazendo uma aversão a risco no mercado. E isso acabou impactando diretamente o mercado de ações nos Estados Unidos. Se a gente olhar as principais empresas nessa sexta-feira, né, os componentes ali, ó, o S&P 500 no dia, a gente tem ali Nvidia, né, ficou negativa mais de 5% no dia de hoje, nessa sexta-feira. Microsoft no vermelho, Apple, Amazon, isso no intraday. Então acabou afetando o desempenho das empresas
no dia, né? No momento que saiu essa notícia, os mercados já reagiram de uma forma muito expressiva. Se a gente pegar as empresas que compõem o Dow Jones, pelo menos o top 10 ali também, as empresas fechando o dia no negativo, e isso acabou afetando diretamente na movimentação do preço dos índices. Então, se a gente pegar ali o S&P 500 como exemplo, né, que é um benchmark do mercado, ele representa ali o desempenho do mercado de ações nos Estados Unidos, a gente teve hoje, né, uma queda de aproximadamente ali mais de 3%. Pessoal, foi quase 4% de queda em um único dia de mercado, em um único dia de pregão. Tá? Então, esse aqui foi um movimento de sexta. Os índices que vinham trabalhando em alta desde o começo da semana, o S&P tinha feito o rompimento da máxima histórica, Nasdaq também, e nessa sexta-feira tivemos a queda dos principais índices americanos, o S&P 500 e o Nasdaq também. Né? Então essa notícia acabou trazendo essa aversão a risco para o mercado. O ouro acabou performando mais em alta nessa sexta-feira, após uma correção grande na quinta. Então foi uma movimentação bem expressiva e, claro, se essa situação se intensificar, podemos ter aí continuação desses movimentos, né? O ouro até mesmo uma possibilidade de retomar as máximas históricas, né? E continuar trabalhando em tendência de alta no macro. Bom, essa foi a semana, uma semana bem agitada, o mercado deu boas oportunidades. Para a próxima semana a gente tem então o relatório de emprego que foi remanejado para a próxima sexta, no dia 17, e também temos alguns balanços de empresas importantes. Né? Então, semana que vem, vamos ficar atentos, porque temos alguns balanços ali para algumas empresas bem importantes. Então, próxima semana, a gente começa ali, ó, terça-feira, com JP Morgan apresentando ali os seus, seus ganhos ou perdas em receita e lucro por ação. Né? Então, a gente tem ali JP Morgan sendo divulgado na terça-feira. Temos também na quarta-feira ali Bank of America, que também são empresas que compõem ali os índices americanos. Temos também balanços de outras empresas, né? American Express na sexta-feira, Volvo. Então, semana que vem teremos alguns balanços importantes. Tem payroll, que é uma forma da gente se preparar e, claro, saber ali como lidar com as oportunidades, as volatilidades do mercado. Esse foi o fechamento do mercado. Espero que você tenha gostado. E te espero ali na próxima semana, né? No próximo review geral do mercado financeiro.